Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live no Albinismo em Foco, trazendo as questões inerentes ao albinismo, trazendo foco ao albinismo. Eu me chamo Andresa Águida. E eu também apresento para vocês o meu canal no YouTube, que chama Andresa Águida também. E lá também tem outros vídeos que tratam das questões do albinismo, também falo um pouco da minha trajetória de vida. Tem as lives realizadas aqui no Albinismo em Foco, vocês podem conferir. Sejam bem-vindos! Vamos para mais uma live aí falar dos aspectos da visão. Pois é, como a gente começou a falar, né, das questões do albinismo lá atrás, eu trouxe as definições, trouxe os tipos. Ontem eu falei dos aspectos da pele e hoje eu quero trazer para vocês um pouco das questões visuais, porque a falta ou a ausência da melanina, né, porque a melanina nos olhos, ela pode ser bastante variável, né? Tem albinos com os olhos da cor dos meus, tem albinos com menos pigmentação ainda, e tem albinos com olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos. Então, varia bastante a questão da melanina na íris, no olho de uma forma geral. Bom, enfim, vamos lá tratar um pouco das alterações visuais que acontecem nas pessoas com albinismo. Eu vou listar para vocês aqui e talvez em uma outra live eu traga as consequências, porque é bem denso, assim, acho que é muita informação, né, para a gente digerir, então eu acho melhor dar em doses homeopáticas para vocês. Bom, vamos lá. A primeira característica que eu apresento aqui é a hipopigmentação da retina. Aí você fala, o que é hipopigmentação? É a pouca pigmentação na retina, ou seja, é uma redução ou mesmo a ausência da cor na retina, justamente devido à falta de melanina ou devido a essa insuficiência de melanina. Então, a gente fala que as pessoas com albinismo têm a retina hipopigmentada. A retina, ela fica lá no fundo do globo ocular. E é onde a imagem, ela é onde acontece a formação da imagem, né? A retina é responsável por essa formação da imagem. A próxima alteração que eu trago aqui para você é um nome bem transcendental, assim, bem espiritual. Transluminação da íris. Olha só que bonito, hein? Transluminação. Mas é assim mesmo que se fala. O que seria essa transluminação? Também, da mesma forma que acontece com a retina, acontece com a íris também, que é a hipopigmentação desse epitélio da íris, que é o que eu falei para vocês lá no começo, né? A minha íris, por exemplo, ela é meio violeta, meio azul, e como tem albinos que têm o olho meio esverdeado, meio acinzentado, e aí como tem os vasos sanguíneos, tem toda essa coisa, essa química toda e gera essa cor que a gente apresenta nos olhos. Mas assim, existe uma pouca pigmentação, né, na íris, né, da mesma forma que existe também essa pouca pigmentação na retina, só que a íris está aqui na frente, né? E aí acontece isso. E assim, embora a nossa íris seja colorida, na verdade, né, ela não é suficientemente
pigmentada, como eu disse aqui para vocês. E aí o que acontece? Acontece que as células, né, que dão essa coloração, as células de pigmento, elas se dispõem de forma espaçada. Então, o que acontece? Por essas células estarem meio afastadas, né, umas das outras, isso permite que a luz atravesse pela íris. Porque, na verdade, o que acontece, né, numa pessoa que não é albina, por exemplo, quando vem a luz ela vai toda na direção da pupila. Porque não tem como a luz ter passagem pela íris, porque a íris é pigmentada, ela é suficientemente pigmentada, no caso das pessoas que não são albinas. E no nosso caso, não, no nosso caso falta pigmento, tem lugares que não tem pigmentação. E aí o que acontece? Entra a luz, só que a luz ela acaba atravessando também pela íris. E aí por isso que dá esse nome, né, de transluminação da íris. E falando um pouco da íris, né, quem é essa menina íris? A íris, ela é um órgão interno, veja bem, um órgão interno que faz parte do globo ocular, né, dessa região, né, do olho, faz parte, né, do sistema visual aqui nosso, né, e a íris, ela tá protegida pela córnea. A córnea é a parte mais externa, né, do nosso olho. A nossa córnea é igual à córnea de uma pessoa que não é albina também, assim. E a íris, qual que é a função dela? Justamente essa, controlar os níveis de luz. Só que no nosso caso, quando a luz vem, ela acaba atravessando pela íris também, por essa pouca pigmentação e esse afastamento das células. Gente, sejam bem-vindos aí, obrigada aí por estarem acompanhando, convidem outras pessoas, outros conhecidos e desconhecidos, né, também, né, para conhecerem mais acerca do albinismo. A live vai ficar aqui no IGTV também, então vocês podem posteriormente compartilhar. E aí a pupila, né? A pupila, o que é essa pupila? Nome bonitinho, né? Pupila, né? Pupila vem de menina, né? A menina dos olhos é a nossa pupila. Que pupila significa menina, né? Também. E a pupila, ela é a abertura, né? Para a entrada de luz, que é controlada pela íris. E aí o que acontece, né? Quando vem a luz, que a pupila faz? Ela diminui de tamanho. Porque na verdade a íris, a nossa íris, a íris normalmente pigmentada, ela acaba permitindo que essa pessoa mantenha os olhos abertos, né? Porque ela de certa forma, é um mecanismo de proteção também, né? E aí, quando está num ambiente muito claro, a pupila ela diminui, num ambiente mais escuro, a pupila aumenta novamente, porque tem pouca luz. E assim, o exame que avalia essa transluminação da íris é um exame que o oftalmologista ele aplica uma luz incandescente na lateral dos olhos. Vocês já devem ter feito, a maioria das pessoas com albinismo, que ouviram os filhos fazendo, que ele liga uma lampadinha nas laterais do olho, justamente para verificar essa passagem de luz através da íris. É um exame super simples, né? Não tem nada de tecnológico nesse exame, mas o fato dele já tacar a luz, ele consegue perceber se existe a passagem de luz ou se não existe passagem de luz. Outra alteração presente nas pessoas com albinismo é o defeito
existe um defeito no cruzamento dos nervos ópticos. Nervos ópticos, pois é, gente, porque assim, tem o globo ocular e aí existe uma comunicação com o nosso cérebro. E aí, para haver essa comunicação, existem esses nervos ópticos, que eles se comunicam de forma cruzada, né? Existe faz um X, assim, se cruzando, né? Não é assim para cima que nem eu tô fazendo, mas só tô aqui ilustrando para vocês, né? É uma coisa interna lá dentro, né? E o que que acontece nas pessoas com albinismo? Esse cruzamento ele não é normal, ele não é, como fala, simétrico, vamos dizer assim. Ele não é exatamente um X corretinho. E aí, por conta disso, né, que tem essa presença por conta disso que se afirma, né, que existe esse defeito no cruzamento dos nervos ópticos. E aí, bom, na verdade, né, os pequenos fotorreceptores da retina, a retina, né, que é essa superfície que fica lá na parte posterior do olho, né, ela, os fotorreceptores que estão dentro dessa retina, os receptores da luz, né, eles percebem essa luz e eles transmitem esse impulso, eles mandam uma mensagem, né, transmite esse impulso até o nervo óptico. E aí, o nervo óptico de cada olho transmite esses impulsos ao cérebro, onde essas informações visuais, elas são interpretadas pelo cérebro, né? E aí tem essa formação da imagem. É meio complexo e tal, mas assim, não se detenham a essa complexidade, né? Na verdade, é uma mecânica fisiológica, né? Que é muito bem pensada e elaborada aí pelo Divino Maravilhoso, né? Então, assim, fotorreceptores recebem a luz e aí eles transmitem um impulso ao nervo óptico. O nervo óptico manda esse impulso para o cérebro. Por isso que existe esse cruzamento, porque na verdade é uma ligação cruzada. Se vocês forem pesquisar nervos ópticos no Google, vocês vão ver uma imagem cruzado. E, bom, mais uma alteração presente nas pessoas com albinismo é a ausência total ou parcial da fóvea. O que é fóvea, gente? O que é fóvea? Que raio é isso, né? A fóvea é uma área que fica no centro da mácula. E essa mácula, o que é mácula? A mácula fica no centro da retina, ou seja, elas estão ali na parte posterior do olho, tanto a retina quanto a mácula quanto a fóvea. Eu tenho a retina, a mácula está bem no centro e a fóvea, teoricamente, teria que estar ali no centro da mácula. E ela fica, essa fóvea ela teria que ficar ali no mesmo eixo da pupila da nossa menina, aqui dos olhos. E essa região da fóvea, ela é tipo ela é uma depressão, assim. Quando se faz o exame, o mapeamento da retina, é possível ver essa depressão. E essa lombada, eu falei depressão, né? Mas é uma lombada para baixo. Uou! E aí, o que acontece nas pessoas, na maioria das pessoas com albinismo, é que elas não apresentam essa lombada para baixo. Só que nessa região da fóvea é aonde a visão tem a maior precisão. E aí daí se dá a origem, né, de todas desses problemas para
dessa dificuldade, né, para interpretar uma imagem, essa dificuldade que a gente tem de interpretar uma imagem que é ou muito pequena ou muito distante, justamente pela ausência ou por essa fóbia que ela é formada, às vezes ela é parcialmente formada, é uma pequena depressão. E o que que acontece? Existem sim pessoas com albinismo que têm essa fóbia formada na sua completude. E aí essas pessoas com albinismo que têm a fóbia formada, né, completamente, né, essa lombada totalmente presente, né, da forma como deveria ser, ela não tem deficiência visual, veja bem. E, e assim, por que que a mácula ela é tão importante, né? Por que que eu falei que é onde a visão tem a maior precisão? Porque na mácula, a mácula contém praticamente o dobro de fotorreceptores do que o resto da retina. Eu falei que a retina tem os fotorreceptores, né? Os receptores de luz. E a mácula, ela tem o dobro. Então, assim, ela percebe muito mais do que a retina. Já a retina, ela dá uma percepção global, que é o que eu gosto de falar, né? Que a gente tem essa percepção global da imagem, mas a gente não tem a percepção de detalhes, que é a imagem precisa, que é o que a mácula com as fóbias, né, proporciona. Só que assim, eu falo de mim, né? No meu caso, né? Eu não tenho e a maioria das pessoas com albinismo não apresenta a formação dessa mácula. Alguns apresentam de forma incompleta e outros, muitos poucos, apresentam a formação da mácula. Aí você fala, como que é essa lombada aí? Essa lombadinha, ela tem aproximadamente 2 milímetros de diâmetro. Veja bem, gente, por 2 milímetros que a gente tem deficiência visual. É pouquinho, né? Bem pouquinho, 2 milímetros, não é nada. E como que eu disse, né? Tava falando das questões, essa parte central da retina, né? Onde está a mácula, onde está a fóvea, né? Tem essa percepção precisa. E as áreas laterais da retina, né? A gente fala áreas periféricas, as periferias da retina, elas são responsáveis pela percepção do campo de visão e do movimento. Então, assim, algumas percepções a gente tem aí, porque a gente tem retina. E como eu disse, né, tem esses raros casos de pessoas com albinismo, né, com a formação da mácula, com a formação total dessa fóbia, né, presença total, né, vamos dizer assim. E aí qual é a dúvida, né? Muitas pessoas falam, então tem albinos que podem dirigir? Sim, tem pessoas com albinismo que podem dirigir, porque existem pessoas com albinismo com a acuidade visual acima de 30%. E a acuidade visual mínima para uma pessoa poder tirar a carteira de motorista é de 50%. Então eu posso dizer para vocês que tem albinos com 50% de visão, sim. 50% para mais, não sei, não sei. A acuidade visual dessas pessoas que são albinas, que não têm deficiência visual, não sei, é bem variável, da mesma forma que é nas pessoas que não são albinas, são acuidades visuais variadas. Mas veja bem, todas as pessoas com albinismo que eu conheço, elas têm problemas de refração, ou seja, hipermetropia ou miopia, enfim, elas usam óculos. Mas elas não têm deficiência visual. Então veja bem, a deficiência visual não está atrelada à questão do uso do óculos, né? Porque o óculos ele vem para corrigir ou amenizar os problemas de refração, mas ele não corrige a deficiência visual. E assim, né?
independente, agora eu vou falar uma coisa importante aqui, né, que é com relação à proteção dos olhos, né, que assim, a gente cuida muito da pele, mas é preciso dedicar um cuidado à questão dos olhos também, porque existe uma sensibilidade por parte dos olhos, né? E assim, independente de onde você viva, no país ou fora do Brasil aí, né? É bom você saber, né, que o contato exagerado com o sol, ele pode provocar, sim, pequenas queimaduras na sua córnea. Pode sim. E, e, e não só na córnea, né? Não, a radiação solar, ela pode causar danos, inclusive no cristalino, que é justamente, a gente chama o cristalino de uma lente natural que ajuda a focalizar os objetos. Então, assim, por isso que é bom, a gente sempre recomenda que as pessoas, quando vão à exposição solar, elas usem um boné ou mesmo óculos escuro para proteger os olhos. É necessária essa proteção dos olhos. Ela é importante porque o que acontece muito, né, o que eu vejo relatos de pessoas com albinismo, né, assim, é de casos de catarata precocemente, pessoas às vezes jovens ainda na faixa dos 40 anos já com casos de catarata. E mesmo catarata ou glaucoma, assim, são problemas que eles podem vir aí provenientes, né, assim, justamente dessa falta de proteção mesmo da, tanto da retina tanto da córnea como do cristalino, enfim. A pessoa não gosta de usar óculos de sol, não gosta de usar um boné, mas assim, é importante proteger os olhos com relação à radiação. Bom, como ainda tá meio cedo aqui, né? Eu vou trazendo as consequências para vocês aqui. Se eu ver que o horário começa a apertar, eu paro a live, tá? E a gente continua numa próxima. Eu vou falar com relação às consequências de cada tópico que eu falei. Eu falei da ausência e da insuficiência da fóvea. A fóvea é aquela depressãozinha no centro da mácula. Por conta dessa ausência, né, é que ocorre a baixa acuidade visual, a deficiência visual. E isso não quer dizer que o olho apresenta uma alteração de funcionalidade. Ele funciona da mesma forma. E assim, essa deficiência visual, ela pode ser profunda. Existem pessoas com acuidade visual bem baixa mesmo, assim, como que se diz, né? Abaixo de 10%. Existem pessoas com acuidade visual muito baixa. Mas no geral, assim, a maioria das pessoas com albinismo, elas apresentam uma acuidade visual que a gente chama de mediana, né? Ela tá entre 10% e 20% na maioria dos casos das pessoas com albinismo. No meu caso, ela chega em torno de uns 15%. E a visão das cores, ela, de uma forma geral, é normal, tá? Não somos daltônicos e não existem relatos de percepção diversa, né, com relação às cores. E, enfim, tem pessoas com acuidade visual de 30% e aí para mais, né, onde acima de 30% já não entra dentro da deficiência visual.
Tem o astigmatismo. Que é o astigmatismo? O astigmatismo é quando entra à noite, né? A gente enxerga, por exemplo, como que eu posso dar um exemplo do astigmatismo? Durante a noite você vê uma iluminação, uma lâmpada acesa e eu vejo tipo uns reflexos saindo assim uns raios, né? Como se fosse um sol, como se a lâmpada fosse um sol soltando raios. Isso é uma característica do astigmatismo, né? Ele acaba incomodando mais no horário ele acaba incomodando mais no horário da noite, né? E o que é o astigmatismo? Ele é uma alteração que ela é frequentemente ligada às anomalias na esfericidade da córnea, no formato mesmo da córnea, né? Que ela parece uma lente de contato, só que ela tem um formato meio irregular nas pessoas que têm astigmatismo. Aí tem os problemas de refração, né? Mais problemas de refração. A gente chama tudo isso de problemas de refração, tanto que existe um óculos para o óculos corrige a astigmatismo, a hipermetropia ou a miopia, mas eles não solucionam, no nosso caso, por conta da deficiência visual. Hipermetropia, que é a mesma hipermetropia que as pessoas que não têm albinismo têm também, né? A hipermetropia ela é caracterizada por um globo ocular mais curto. Tem a bolinha, né? A bolinha pode ser mais gordinha ou mais magrinha, assim, mais curta. Sei lá se essa é a forma de interpretar. Mas assim, na hipermetropia ela é mais curta. Aí o que faz com que a focalização da imagem ocorra atrás da retina, ou seja, vai entrar o foco e ele vai focar a imagem por detrás da retina. E aí isso causa uma dificuldade da gente enxergar objetos de forma nítida de perto. Dificuldade para enxergar de perto. Se eu aproximar muito a minha mão dos meus olhos, eu começo a ver minha mão embaçada. Ou seja, essa é a hipermetropia. No caso da miopia, é uma alteração que é caracterizada por um globo ocular mais longo, ou seja, ele é mais ele é assim, se é que vocês me entendem. E ele faz com que a focalização da imagem seja à frente da retina. E isso faz com que as pessoas míopes tenham dificuldade de enxergar de longe. Quem já escutou isso, né? Que a pessoa míope, ela não consegue sair sem óculos, porque ela realmente tem essa dificuldade de enxergar de longe. E uma coisa muito interessante que as pessoas que são albinas, muitas vezes elas tiram o óculos para ler de perto. Por quê? Porque elas têm a visão de perto delas é boa. Veja só que curioso. E aí até eu já vi gente albina lendo bula de remédio. Eu jamais não consigo, porque no meu caso eu tenho hipermetropia. Mas também não consigo ver de longe, precisaria ver com uma lupa a bula de remédio. Mas eu vejo pessoas tirando óculos para ler de perto, leem letras pequenas de perto, porque de perto elas conseguem ler, mas de longe, mesmo com óculos, elas ainda apresentam essa dificuldade, que é a mesma dificuldade que a gente apresenta ainda mesmo usando óculos. Ele não resolve por completo a hipermetropia. O óculos me traz um conforto visual, mas eu vejo mais dificuldade em pessoas com albinismo que são míopes em como que se diz, se adaptar ao óculos, porque eles geralmente se sentem mais descontentes com o óculos, porque como eles conseguem ver muitas coisas de perto sem o óculos, e com o óculos não resolve o problema por completo de longe,
como é o nosso caso também, das pessoas com hipermetropia, né? Aí essa pessoa, ela acha que o óculos não faz muito sentido na vida dela, então é super comum se o seu filho falar que você escutar de uma criança falando que ela não se dá com óculos, provavelmente ela é míope. No geral, ela é míope. Eu observo muito essa situação acontecer com pessoas míopes, né? Não é uma regra, tá bom? E tem o estrabismo. O que é o estrabismo, né? Os olhos, geralmente, eles têm uma simetria, né? Eu olho para lá, olho para cá, e eles andam juntos. E no caso do estrabismo, existe a visão binocular, ela não acontece. Aí acontece o que a gente chama de olho vesgo, né? Muitas pessoas se incomodam com essa estética do estrabismo. Existem diversas questões relacionadas à aceitação disso, né? Porque ou ele tá para fora, ou ele vem para dentro, ou é um mais para dentro, outro tá aqui, um tá mais para dentro. Então, assim, não existe essa visão binocular nas pessoas que têm estrabismo, mas não acontece com todas as pessoas com albinismo. Eu, Andresa, não tenho estrabismo. Meu irmão, que é albino, tem estrabismo, mas eu tenho 2 irmãos albinos e uma irmã que não é albina. Um dos meus irmãos tem estrabismo, o outro não tem. Veja bem, nascemos na mesma família com diferentes questões. Mas nós 3 temos hipermetropia, por exemplo. Não somos míopes. Meu pai é míope. Vai entender. E assim, né? Essa questão, né? Essas questões visuais, né? Elas impedem, né? A nossa percepção de profundidade. Ou seja, a gente vai subir um degrau de uma escada, a gente tem dificuldade, né, de perceber se o degrau é comprido, se ele é, assim, dificuldade de perceber essa... Mesmo quando você está jogando vôlei, vem uma bola de vôlei, a gente não sabe exatamente a distância, se a bola ela vai cair, né, a gente não tem essa percepção da profundidade. É complexo de explicar, mas eu acho que eu tentei ser clara. Eu vou descer uma escada. Para mim, descer, por exemplo, é uma coisa muito mais complexa, porque eu não tenho a percepção da profundidade. Subir parece uma coisa mais sensata, porque subir você está olhando e eu imagino, né? Quer dizer, subir você está visualizando o degrau, né? E para descer, eu falo isso muito porque eu já escalei muitas montanhas, gente. Podemos escalar montanha assim. Eu sempre levo um cajado para ele ajudar nas questões de profundidade. E, e assim, essa questão dos nervos ópticos, né? Deixa eu olhar o horário aqui, né? Como que nós estamos de horário. Peraí, gente. Tô preocupada aqui com o nosso horário aqui, porque não, ainda dá tempo da gente falar aqui. Eu tava preocupada, né? Mas dá tempo. Falando dos nervos ópticos, né? Essa falha no cruzamento dos nervos ópticos, né? Ela são eles que causam. Peraí, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, o defeito no cruzamento dos nervos ópticos ele faz surgir o nistagmo. Nistagmo eu tenho, por exemplo. E a maioria das pessoas com albinismo também tem, que é essa dança dos olhos. Que os nossos olhos ficam dançando. Ele fica assim. E isso varia bastante, tá, gente? Depende muito também do estado emocional. Se você tá muito ansioso, agitado, o olho dança mais. A gente pode estar um pouco mais focado, concentrado, mais tranquilo e o olho tá balançando menos. Então, assim, isso varia. Mas, assim,
queria dizer para vocês, né, que nem sempre o nistagmo ele é congênito, né? Às vezes a criança já nasce com nistagmo e às vezes o nistagmo vem depois, entendeu? Nem sempre ele é congênito. E não, tá? As crianças não enxergam, a gente não enxerga as imagens dançando assim, porque imagina, né? A gente aparecer bêbado andando na rua. Esses movimentos, eles são muito sutis, são rápidos, né? E, e eles não, a gente não enxerga essa, mas assim, o que eu posso dizer para vocês? Se eu tô num teatro e tem uma luz acesa, tá tudo escuro o teatro, aí tem uma lâmpada acesa no palco, só uma lâmpada, tá tudo escuro. Eu vejo a lâmpada dançando assim, tá, 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 tá. Eu acho que outras pessoas com albinismo também veem. Isso por causa do nistagmo. Mas são esses típicos exemplos, né? Quando o ambiente é muito escuro e tem uma luz, a gente enxerga essa dança da luz, essa dança daquele pontinho, por causa do nistagmo. Mas normalmente a gente não enxerga as coisas dançando, não, tá bom? Fiquem tranquilos, seus filhos também não vão enxergar vocês dançando, todo o universo dançando. E a transluminação da íris que eu falei, né, lá atrás, né, sobre ela prejudica essa formação da imagem no fundo do olho, né? E ela causa o que, gente? Uma coisa meio óbvia, a fotofobia. É um nome meio estranho, fotofobia, né? Parece que é medo da luz, mas não é. A fotofobia tem a ver com uma sensibilidade à luz. Se a gente entrar num ambiente muito claro, às vezes a gente fecha mais os olhos, ou no sol mesmo, abrir os olhos no sol é uma coisa mais difícil por causa dessa sensibilidade à luz, porque a gente tem pouca pigmentação na íris, e aí, como vem toda a luz e ela passa pela íris, o nosso olho fica sensível e aí ele quer se proteger, então ele se fecha para proteger, é uma coisa fisiológica praticamente. Bom, tem a questão da visão 3D, né? O que eu posso dizer? Se a gente vai num cinema 3D, muitas vezes existe essa dificuldade de perceber essa visão 3D no cinema. Não faz muito sentido para a gente ir num cinema 3D ou aquelas imagens, né, mágicas, né, em 3D. A gente não tem essa percepção tridimensional. Isso, o nistagmo, ele prejudica muito isso, né? Porque para você ver 3D, lembrem disso, né? Você tem que focar. Só que o nistagmo, a gente fica assim, dançando, papapá. O nosso olho tá sempre dançando, sempre fazendo ginástica. E aí, o foco é dificultado. Se eu tenho dificuldade com foco, eu tenho dificuldade com equilíbrio também. Mas eu sempre digo que tudo é treinável. Tudo é treinável com muita persistência, mas naturalmente acontece essa dificuldade de equilíbrio, andar num pé só, andar na corda bamba, estou dando alguns exemplos. E bem, a percepção de detalhes, que nem eu te falei, né, por conta da ausência da fóvea, isso acontece, né, porque a fóvea é que dá a precisão das imagens, né, a gente não enxerga uma mosca, a gente enxerga um pontinho preto voando. Eu não sei quantas patas tem, não sei se tem listras. Tipo, a gente não enxerga esses detalhes. Eu enxergo a mosca, é um pontinho preto voando, assim. Não consigo nem definir se é mosca, se é mosquito, eu não sei a raça do bicho, assim, a espécie do bicho, não sei identificar. Porque é um ponto preto voando. E assim, gente, é tão complexo, né, essa questão da visão, ela vem sido amplamente estudada, né? O albinismo é uma coisa que ele tudo, muitos conceitos antigos, né? Mas muita coisa é novidade, né? Então, assim,
Pode ser que um dia eu tenha que refazer essas lives, né, trazendo novas informações, porque assim a gente tá sempre sabendo de outras novidades acerca do albinismo, né? Sempre tem alguma coisa surpreendente aí dentro desse universo do albinismo. Existem muitas pesquisas sendo realizadas, tanto especialmente fora do Brasil, onde existe investimento na área de pesquisa. O Brasil ainda está batalhando, né, por esse espaço. Investir em pesquisa é uma coisa cara, equipamentos são caros, mas assim, de forma geral, os médicos têm, os cientistas, né, têm estudado para entender cada vez mais essa complexidade e entender também por que temos pessoas sem deficiência visual, que é uma coisa inédita, né? Assim, eu sei de pelo menos 5 casos no Brasil de pessoas que não têm deficiência visual, mas assim, a grande maioria tem. Mas assim, eu gostaria de enfatizar aqui, né, que quando um médico fala que o seu filho será cego, não acredite nisso. A deficiência visual, ela tem uma escala bem ampla, né, assim, e apesar dessa coisa da acuidade visual ser baixa, não acredite muito também nesse papo de porcentagens, né? A porcentagem é para facilitar essa explicação para os pais, né? Para as pessoas com albinismo também, para elas mais ou menos terem uma compreensão, mas a visão da pessoa com albinismo é muito subjetiva. Vocês, responsáveis ou pessoas que convivem com pessoas com albinismo, vocês jamais saberão como a gente enxerga. Por quê? Porque a visão é muito treinável. É muito treinável, vai muito das experiências às quais eu me submeto com essa visão. Sei de pessoas com albinismo que adoram jogar futebol, que se dão bem jogando futebol, não tem dificuldade porque elas cresceram a infância toda jogando futebol. Então, assim, a visão é muito treinável, existe a estimulação visual, que ela pode também minimizar alguns aspectos, pode minimizar o estrabismo, enfim, até mesmo o nistagmo, né? Ele pode ajudar na questão do foco, pode contribuir com isso. Então, existem caminhos, né, que podem melhorar, né, a qualidade de como enxergamos, né, assim, trazer uma visão com maior qualidade. Então, não fiquem presos a porcentagens, a números, né, 10%, 15%, isso não é nada. Eu sei de pessoas com maior acuidade visual que eu, que fazem muito menos coisas do que eu dentro do aspecto visual. Ou seja, não diminuindo e nem dizendo que umas pessoas podem mais e outras menos, não tem a ver com poder mais, mas tem a ver com experienciar mais coisas, experimentar mais coisas, ter vivido mais situações que requisitaram da sua visão. Eu, por exemplo, seria péssima jogando futebol. Eu nunca pratiquei assim futebol. Joguei futebol com 17 anos, mas não tenho prática, não tenho domínio. Não vou ser uma boa jogadora. Esportes coletivos não é a nossa praia, definitivamente. Mas tem pessoas com albinismo que gostam, que praticam. Da mesma forma que tem pessoas com albinismo que têm medo de andar de bicicleta, mas existem albinos aí, tem uma albina espanhola, inclusive, né? Eu conheço 2 albinos espanhóis que são triatletas, ou seja, os esportes individuais, eles são
muito bem-vindos para as pessoas com albinismo, né? É um lugar bem favorável, tem judocas aí, mesmo na ginástica, gente, ginástica artística, tem uma pessoa com albinismo que pratica ginástica artística. Então, assim, eu digo para vocês que a visão ela é treinável e ela é subjetiva e ela tá aí também para surpreender a ciência. Então, assim, jamais subestime a visão de uma pessoa com albinismo. E vocês, pais, deixem seus filhos experimentarem, caírem, rolarem, experimentar subir escadas, andar em terrenos irregulares, tudo sob a supervisão de vocês quando são crianças muito pequenas, mas deixem, essas experiências motoras são muito importantes. Elas são treináveis para a visão, o olho vai se acostumando, vai se habituando. Isso não é só com pessoas com albinismo, isso é com pessoas não albinas também. Então, assim, evitem a situação de bolha. Cuidado, né, com essa fragilização. Ai, enxerga pouco, então eu tenho que proteger mais. Não, você não sabe quanto a gente enxerga, definitivamente. Vocês não sabem quanto a gente enxerga. E você mesmo, pessoa com albinismo, experiencie, teste a sua visão, né? Arrisque a sua visão a enxergar mais longe. Mesmo treinar equilíbrio, treine equilíbrio, a postura da árvore na yoga. Se você treinar por vários dias, vai chegar um momento que você vai adquirir o equilíbrio. Eu digo isso por experiência própria minha, que eu no começo, lá atrás, eu não conseguia manter a postura e hoje eu já consigo manter alguns segundos sem ter apoio. É treino, treino e persistência. Mas nós, como pessoas com albinismo, precisamos de precisamos nos esforçar talvez um pouco mais para ganhar essa coordenação motora fina, vamos dizer dessa forma. Mas assim, nada como a experiência na vida da gente. Então, proporcionem isso a seus filhos. E com relação aos esportes, eu diria também, experimentem tudo. Experimentem, experienciem tudo, para vocês aí, por conta de vocês definirem o que vocês gostam mais, o que vocês gostam menos, o que não, o que vocês não se adaptam. Enfim, vivam essas experiências na vida. E não se preocupem, né? Porque o seu cérebro, né? Você busca meios, busca mecanismos, né? Busca saídas. E não somos cegos totais. Não somos cegos totais. Mas assim, lembre de proteger os olhos, né? Cuide da sua córnea, cuide do seu cristalino. Proteja, né? Uma coisa tão valiosa. E pais, escutem seus filhos no que diz respeito ao óculos, né? É importante, né, essa questão de entender, né, se o óculos realmente traz um conforto ou se ele não traz um conforto. Por que que existe uma resistência da pessoa por parte sobre usar o óculos? Tem que ver se está relacionado à autoimagem, tem que ver se essa pessoa realmente, se o óculos ele às vezes não para a pessoa tá tudo bem, ela não se adaptou ao óculos. Não force a barra, mas perceba se a pessoa tá forçando a vista, tá franzindo. Isso tudo é importante, ter essa observação e ter essa conversa de que o óculos ele pode trazer um conforto, sim. No geral, eu acredito muito nisso,
no conforto visual, mas eu acho que todo mundo tem que respeitar o processo de todo mundo, né? E a visão também, ela é um processo. Às vezes, aceitar o óculos é um processo também. E tenham paciência com as crianças muito pequenas, porque elas realmente elas se mexem muito e elas não vão parar com os óculos. Vocês vão trocar muito de óculos. A visão durante a infância, adolescência, ela varia bastante. Varia bastante. O olho ele só começa a estabilizar na fase adulta. Então, assim, vão vir muitos óculos aí. Então, preparem-se para fazer muitos óculos. E para os mais modernos, né, que gostam de trocar de armação, né, trocando por várias armações, passeando por várias armações. Mas fiquem em paz, esqueçam as porcentagens. Vou terminar por aqui esse vídeo e depois, num segundo momento, a gente faz um outro vídeo, né, falando da questão de recursos óticos e tudo mais, né? Eu acho importante entrar nesse debate também. Mas eu gostaria de dizer para vocês, né, que às vezes, né, a pessoa ela não se adapta ao óculos, mas ela gosta de usar uma lupa de mão. Deixa a pessoa viver essa experiência. Não acredite que o óculos é uma regra. Tipo, não fixe, não existem regras. Como eu disse, a visão é subjetiva. Somos seres individuais. Cada um lida de uma forma com a deficiência visual, com os problemas de refração, e tudo tem que ser experimentado. No caso do míope, se ele prefere usar uma lupa de mão, se ele prefere usar outros recursos, deixa a pessoa, escute a pessoa, escute o seu filho, escute a criança, escute o adolescente, entenda as necessidades de cada um, sem querer traçar regras. O médico fala que é uma coisa e você acredita que é aquilo, escute ele. Escute, conquiste a confiança do seu filho, do adolescente, para que ele possa também se abrir e dizer as reais necessidades que ele percebe na visão dele. Então, assim, é importante, honestidade é importante, tanto por parte da criança, do adolescente, e pressão nunca ajuda, nem bolha. Então, evitem as bolhas. Deixe eles experienciarem, pode deixar andar sozinho, sabe? Assim, deixe experienciar, deixe ganhar autonomia. A autonomia, ela é importante, é uma conquista, pode levar tempo, cada um tem o seu processo, processos devem ser respeitados, mas eu valorizo a experiência, tudo deve ser experimentado, experienciado. Então, assim, confiem, tô dizendo por mim mesmo. Podem deixar a experiência acontecer, porque ajuda essas pessoas a reconhecerem as necessidades, né, que a tua visão tem, e vocês também vão compreendendo melhor aonde precisa de mais ajuda, aonde precisa de menos, enfim, conquiste a confiança e os seus filhos, né, vão poder também transmitir a informação com uma maior nitidez para vocês entenderem como intervir, como ajudar, como adaptar, enfim. Vou encerrar por aqui, faltam 5 minutos para dar 1 hora de vídeo. Agradeço imensamente por todos vocês que acompanharam aí até o fim. Semana que vem a gente propõe outras lives aí para tratar outras temáticas do albinismo. Se tiver assuntos emergenciais, vocês podem sugerir, podem me escrever no direct.
São bem-vindas sugestões e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Compartilhem esse vídeo com a geral para que eles conheçam um pouco mais também. Um beijo e um excelente fim de semana para vocês. Obrigada pela companhia, gratíssima. Nos vemos aqui trazendo foco ao albinismo.